Wolfgang Smith em A Sabedoria da Antiga Cosmologia. Capítulo 2 Do Gato de Schrödinger, a Ontologia Tomista. Permita-me, antes de tudo, chamar-lhes a atenção para um fato ainda amplamente ignorado. Enquanto a cosmovisão científica tem consolidado seu controle sobre a sociedade, algo insólito vem à luz. O evento decisivo ocorreu há quase um século, nas primeiras décadas do século XX. Desde então, a assim chamada cosmovisão científica, que até hoje reina absoluta como dogma oficial da ciência, não mais se coaduna com os fatos científicos conhecidos. Ocorre que as descobertas no limiar da exploração científica passaram a estar em desacordo com a Weltanschauung predominante, ao ponto de essas mesmas descobertas adquirirem um aspecto paradoxal. Parece que, em seu nível mais fundamental, a obra física desautorizou a cosmovisão proclamada em seu nome. Disto ocorre que essa ciência não pode mais ser interpretada nos termos ontológicos habitualmente utilizados. Assim como enunciado por um teórico da física quântica, os físicos perderam a sua sustentação na realidade. Obviamente, este fato não chegou ao conhecimento geral e continua sendo, como o físico observa, um dos segredos mais bem guardados da ciência. É preciso notar, entretanto, que, em termos escritos, a física não perdeu sua sustentação na realidade. De fato, à luz das novas descobertas, mais adequado seria dizer que a física moderna jamais teve que ver com esta mesma realidade. A ciência de Bacon, rigorosamente concebida, isto é, interpretada sem o auxílio da costumeira penumbra de crenças cientificistas, foi reduzida a uma mera disciplina positiva. Assim se explicam não só a famosa descrição de Whitehead, segundo a qual a ciência consiste numa espécie de cântico místico acerca de um universo ininteligível, como a admissão por um dos principais teóricos da física quântica, Richard Feynman, de que ninguém entende a mecânica quântica. Em termos precisos, a incompreensão a que Feynman alude refere-se ao plano filosófico. Muitos entendem a fundamentação matemática da mecânica quântica e sua conexão com procedimentos experimentais, mas permanecem no escuro no que se refere à sua ontologia. Em termos gerais, os físicos reagiram a este impasse de três maneiras. A maioria encontrou sua zona de conforto numa perspectiva pragmática ou operacional, observando que a mecânica quântica funciona, enquanto outros persistem até hoje na empresa patentemente fútil de tentar conciliar as descobertas positivas da mecânica quântica com a ontologia cientificista pré-quântica. A terceira categoria, que inclui alguns dos nomes mais eminentes da física moderna, após admitir a falência da ontologia pré-quântica, iniciou uma busca por novos postulados filosóficos, na esperança de chegar a uma concepção aceitável da realidade física. Há, aparentemente, cerca de uma dúzia de cosmovisões concorrendo por sua admissão nos escalões mais elevados da comunidade científica,
variando, aos olhos de um neófito, do bizarro ao flagrantemente ridículo. Não é o propósito desta palestra entretê-los com uma outra filosofia ad hoc projetada para resolver ou explicar o paradoxo quântico. Minha intenção é, na verdade, o oposto disso: mostrar, com efeito, que não há qualquer necessidade de um novo ansatz filosófico e que o problema em questão se pode resolver muito naturalmente em um domínio filosófico estritamente tradicional. O que proponho é demonstrar que os fatos da física quântica, despojados de incrustações cientificistas, encaixam-se perfeitamente numa arquivelha e venerável ontologia atomista, que, como vocês sabem, remonta a Aristóteles. Rejeitado por Galileu e Descartes e posteriormente marginalizado, esse modo especulativo medieval dotado de ranço anacrônico resolve imediatamente a questão, sem necessidade de postulados ad hoc que neutralizam o entendimento. A chave da compreensão que os físicos têm buscado às cegas desde os adventos da teoria quântica está à sua disposição há mais de 2000 anos. A mecânica quântica, cujos termos foram formulados pela primeira vez em 1925, abalou as fundações da ciência. A impressão causada por este evento é a de que a física teria enfim rompido para além do seu nível fundamental. Ela teria descoberto aquilo que a partir de agora chamarei universo físico, um reino que parece desafiar algumas de nossas mais elementares concepções acerca da realidade objetiva. Trata-se de um mundo, se é que tal termo se lhe aplica, que não podemos perceber ou imaginar, mas tão somente descrever em termos matemáticos abstratos. A representação mais proveitosa e mais amplamente aceita deste tipo é aquela formalizada em 1932 pelo matemático húngaro John von Neumann. Neste modelo, o estado de um sistema físico é representado por um vetor, num espaço de Hilbert complexo. Isto significa, basicamente, que um estado pode se multiplicar por um número complexo, que dois estados podem se acrescentar entre si e que há combinações lineares de vetores não iguais a zero, assim formadas, também serão vetores no sistema físico. É este princípio fundamental, o chamado princípio da superposição, que origina a estranheza quântica. Tomemos como modelo, por exemplo, um sistema físico constituído por uma única partícula, e em seguida imaginemos dois estados, nos quais a partícula se situe, respectivamente, em duas regiões, A e B, distantes entre si o quanto desejamos. Uma combinação linear destes dois estados com coeficientes não iguais a zero determinará um terceiro estado, no qual a partícula estará aparentemente situada não em A ou em B, mas, de algum modo, em ambas regiões ao mesmo tempo. Poder-se-ia arguir: vetores de estado não descrevem um sistema físico enquanto tal, mas tão somente nosso conhecimento a seu respeito. O terceiro vetor de estado significaria então simplesmente que, até onde sabemos, a partícula pode estar em A ou B, atribuindo-se certa probabilidade a cada um dos dois eventos possíveis. Uma grande dificuldade, entretanto, subsiste nessa formulação. O estado do sistema físico que corresponde ao terceiro vetor de estado pode, de fato, ser reproduzido experimentalmente. E quando este estado se produz,
obtém-se efeitos de interferência que não poderia ser observado caso a partícula estivesse em A ou em B. De alguma forma inimaginável, a partícula parece estar mesmo nas posições A e B, simultaneamente. O que acontece, então, quando tentamos mensurar ou observar a posição da partícula nesse terceiro estado? Ocorre que o ato mesmo da mensuração imediatamente leva o sistema a um novo estado. A partícula detectada com efeito será situada ou em A ou em B, onde se conclui que apenas partículas inobservadas podem bilocar. Isso tudo é certamente muito estranho, mas permita-me enfatizar que, de um ponto de vista matemático, todos esses fatos se aplicam e que esta teoria de fato funciona esplendidamente. Como eu disse antes, o que intriga os físicos não é a matemática, mas a ontologia. É possível que eu tenha até agora transmitido a impressão de que estados superpostos são um fenômeno raro e excepcional. O que é mesmo excepcional, na verdade, são os estados em que um dado observável tem algum valor preciso, os assim chamados eigenestados. Mesmo nestes casos, porém, o sistema permanece necessariamente num estado de superposição em relação aos outros observáveis. O sistema quântico está sempre num estado de superposição, ou, mais precisamente, ele está ao mesmo tempo em muitos diferentes estados de superposição, a depender do observável que se tem em vista. No nível quântico, a superposição não é uma exceção, mas é mesmo o fato fundamental. Neste ponto, poder-se-ia também pensar: quando há razão para qualquer perplexidade em vulgar, a superposição se aplica, afinal, a microsistemas minúsculos e imperceptíveis. Por que deveríamos nos preocupar com coisas estranhas que ocorrem no nível das partículas fundamentais e dos átomos? Por que deveríamos ser capazes de ilustrar adequadamente as coisas e fenômenos que são, por sua própria natureza, imperceptíveis? Ora, a maior parte dos físicos, creio eu, folgaria em adotar esta posição, não fosse o detalhe de que a superposição tende a ocupar o domínio macroscópico. E esse fato da mecânica quântica, que foi dramatizado por Erwin Schrödinger no celebrado experimento imaginário, do qual a desintegração de um núcleo radioativo desencadeia a execução do agora cérebro gato de Schrödinger. De acordo com a teoria quântica, o núcleo inobservado está em um estado de superposição. Quer dizer, seu vetor de estado é uma combinação linear de vetores de estados que correspondem aos estados de desintegração e não desintegração. Esta superposição, ademais, é transmitida em razão do arranjo do experimento, até o gato, que está consequentemente num estado correspondente de superposição. Em termos simples, o gato está ao mesmo tempo morto e vivo. Esta infeliz criatura permanece nessa curiosa condição até que um ato de observação provoque o colapso do vetor de estado e, consequentemente, reduz esse vetor de estado a um ou outro eigenestado clássico. O gato então estará vivo ou morto e ponto final. O mistério aqui, como é evidente,
não tem que ver com a natureza dos gatos, mas com o papel da mensuração na economia da mecânica quântica. A mensuração é um procedimento no qual um dado sistema físico interage com um instrumento, de modo que o estado resultante do instrumento indique o valor de algum observável específico associado ao sistema. Por exemplo, a partícula é estimulada para que colida com um detector, com uma placa fotográfica, que registra uma posição no momento do impacto. Antes dessa interação, a partícula estará, em geral, num estado de superposição, que envolve múltiplas posições. Devemos imaginá-la como algo que se estende por uma região do espaço. Sua evolução ou movimento anteriores ao impacto são, ademais, governadas pela chamada equação de Schrödinger, que é linear, preservando, portanto, a superposição, e estritamente determinística, o que significa dizer que, dado um estado inicial de partícula, seus estados futuros podem então ser especificamente determinados. No momento do impacto, entretanto, essa evolução determinística de Schrödinger é implantada por outra lei da mecânica quântica, uma assim chamada projeção, que elimina uma das posições representadas naquele estado de superposição, sem qualquer razão aparente, e imediatamente designa uma posição para a partícula. Este cenário simples exemplifica o que ocorre de maneira geral no ato da mensuração. Um sistema físico interage com um instrumento ou aparelho de mensuração, e esta interação provoca a suplantação da evolução de Schrödinger por uma projeção aparentemente aleatória. É como se a trajetória de uma partícula fosse, por assim dizer, subitamente alterada em qualquer causa com que lhe se possa associar. Por que isso ocorre? Na medida em que o instrumento de mensuração é ele próprio um sistema físico, poder-se-ia esperar que o sistema combinado, obtido pela inclusão do instrumento, devesse evoluir de acordo com a equação de Schrödinger, que lhe corresponde. Isto, porém, não ocorre. O que então distingue este tipo de interação que chamamos mensuração de outras interações entre sistemas físicos nos quais a evolução de Schrödinger não é suplantada? A teoria quântica carrega muitos enigmas desse tipo. O escândalo da superposição se traveste em outras formas, muitas outras formas. Gostaria de mencionar outro destes enigmas, que me parece mais significativo. Pode-se concebê-lo como uma versão simplificada do paradoxo do gato de Schrödinger. Este é o problema nas palavras de Roger Penrose. As regras dizem que quaisquer dois estados, sem consideração de quão diferentes sejam entre si, podem coexistir em qualquer superposição linear complexa. De fato, qualquer objeto físico, que é ele próprio constituído de partículas individuais, deveria ser capaz de existir em tais superposições de estados espacialmente distintos e estar assim em dois lugares ao mesmo tempo. Por que então não temos a experiência de que corpos macroscópicos tais como bolas de cricket ou mesmo seres humanos possam estar em dois lugares ao mesmo tempo? Esta é uma questão profunda. A teoria quântica de nossos dias não nos parece dar uma resposta realmente satisfatória. Ocorre que esses assuntos foram debatidos por muito tempo,
E várias interpretações deste formalismo matemático têm sido propostas num esforço de extrair algum sentido filosófico da teoria quântica. Entretanto, como Penrose observa, tais enigmas sobre uma forma ou outra persistem em qualquer interpretação da mecânica quântica, sob a forma em que a teoria se apresenta nos dias de hoje. após mais de meio século de debate, parece não haver vislumbre de uma solução clara do problema. Em um ponto crucial, entretanto, tem sido consistentemente ignorado. E é isto que explicarei a seguir. Como se sabe, foi o filósofo cientista René Descartes quem estabeleceu as bases filosóficas da física moderna. Descartes concebia o mundo externo ou objetivo como feito de das chamadas res extensae, as coisas extensas, desprovidas de qualidades sensíveis, coisas estas que se podem descrever em termos puramente quantitativos ou matemáticos. À parte as res extensae, postulava as res cogitans, ou entes de pensamento, os quais consignavam as realidades sensíveis e todas as mais qualidades existentes no universo que pudessem ser recalcitrantes à definição matemática. Esta partição da realidade em res extensae e res cogitans é geralmente tomada como uma afirmação da dicotomia corpo-mente, sem que se perceba que ela vai muito além disso. Descartes não se limitou a postular uma separação radical entre corpo e mente, mas impôs nesta mesma formulação uma concepção estranha e problemática da natureza corpórea, concepção esta que, de fato, toma o mundo como impercebido e imperceptível. De acordo com René Descartes, a maçã vermelha que percebemos com nossos sentidos existe, mas não no mundo exterior, como a humanidade sempre acreditou, mas no mundo interior da mente, como uma res cogitans. Em suma, trata-se de um espectro mental que ingenuamente tomamos por um ente externo. Descartes admite, com efeito, que na percepção sensorial ordinária este espectro possui uma relação causal com o objeto exterior, mas o que de fato é percebido pelo sujeito é o espectro. O que previamente se concebia como um objeto único, como ainda o é, invariavelmente na vida ordinária, foi então dividido em dois. Como Whitehead expressou: haveria então duas naturezas, sendo uma a conjetura e a outra o sonho. Esta divisão de objeto em uma conjetura e um sonho é o que o Whitehead chama bifurcação, e este conceito, como se pode observar, constitui o postulado filosófico decisivo que subjaz e determina a nossa costumeira interpretação da física. Desde suas palestras, Turner, proferidas na Universidade de Cambridge em 1919, Whitehead tem insistentemente comentado e denunciado este fato. O resultado disso é uma total desordem no pensamento científico, na cosmologia filosófica e na epistemologia. Qualquer doutrina, porém, que não traga este ponto de vista como um pressuposto implícito é denunciada como ininteligível. Estou aqui para informá-los, passados 70 anos do começo dos debates acerca da mecânica quântica, que a situação permanece a mesma.
Virtualmente todos os outros elementos de crença filosóficas, ao que parece, foram já debatidos e submetidos ao escrutínio, enquanto a bifurcação continua como um pressuposto implícito, tal como fosse um dogma sacrossanto revelado das alturas. E assim a desordem no pensamento científico subsiste e se tem apenas exacerbado pelas exigências da teoria quântica. Essa é a má notícia. A boa notícia é que a situação pode ser remediada. Numa monografia recente, demonstrei que a física pode ser interpretada a partir de bases não bifurcacionistas, do que resulta um deslinde perfeitamente natural no paradoxo quântico. Não são para isto necessárias noções tão generalistas quanto a hipótese de múltiplos universos, ou qualquer outro postulado ad hoc. Para resolvermos este aparente paradoxo, necessitamos apenas abandonar um único postulado filosófico que nos foi imposto por Galileu e Descartes. O paradoxo quântico parece-nos o meio pela qual a natureza repudia uma filosofia espúria. Precisamos, por isso, reexaminar a mecânica quântica a partir de um ponto de vista não bifurcacionista. Negar a bifurcação é afirmar a realidade objetiva do ente percebido. A maçã vermelha é, assim, novamente reconhecida como um objeto exterior real. Precisamos distinguir, ademais, o ente perceptível do que se poderia chamar a maçã molecular, que é algo que claramente não se pode perceber, e que conhecemos apenas através do método da ciência física. Somos levados, assim, a distinguir entre dois tipos de objetos exteriores: objetos corpóreos, que podem ser percebidos por nós, e objetos físicos, que só podem ser observados indiretamente, através do modus operandi do físico experimental. É evidente que estes dois domínios ontológicos estão intimamente relacionados, pois, do contrário, não poderia haver ciência alguma. O fato preliminar é este: cada objeto corpóreo X está associado a um objeto físico SX, do qual derivam todos os seus atributos quantitativos. O peso da maçã vermelha, por exemplo, deriva da maçã molecular. O ponto crucial, entretanto, é que estas duas coisas não são a mesma. X e SX pertencem, de fato, aos planos ontológicos distintos. Poderíamos dizer, quase que pertence a mundos diferentes. Um bifurcacionista, obviamente, não reconhece essa distinção, visto que nega a existência do objeto corpóreo X. Nesta negação, porém, está implícita a identificação total entre X e SX. A interpretação bifurcacionista da física acarreta numa redução do corpóreo ao físico. E é aí mesmo, neste reducionismo, que jaz a falácia fundamental da Weltanschauung predominante. O fato mais impressionante, apesar de tudo, é este: a mecânica quântica, ao contrário da física clássica, não tolera aquele erro ontológico. Esta nova física distingue entre X e SX. De fato, ela insiste nessa distinção, que é precisamente o que causa perplexidade nos físicos. Por virtude de sua própria estrutura, isto é, de sua distinção categórica entre o sistema físico e os seus observáveis, a mecânica quântica afirma, à sua própria maneira, a distinção ontológica entre os planos físico e corpóreo. Mais precisamente, enquanto o sistema físico pertence ao domínio físico, o ato de mensuração se encerra, é claro, no mundo corpóreo, no estado perceptível de um instrumento de mensuração corpóreo. É verdade que um instrumento corpóreo 1 está associado com um sistema físico S1. O dado relevante, mais uma vez, é que estes dois não são de modo algum a mesma coisa.
O que distingue a mensuração de um processo físico é o fato de que ela realiza uma transição ontológica do domínio físico para o domínio corpóreo. Não nos deve surpreender que a teoria quântica traga consigo duas leis muito distintas entre si. Em virtude daquela distinção, torna-se evidente que a evolução de Schrödinger opera no interior do domínio físico, enquanto a projeção, que opera no ato da mensuração, refere-se ao trânsito do físico para o corpóreo. Na linguagem metafísica, pode-se dizer que aquela que se aplica a um plano horizontal, enquanto esta se refere a um processo vertical. Percebemos aqui também que a descontinuidade do colapso do vetor de estado reflete numa descontinuidade ontológica, que é, com efeito, a razão pela qual este fenômeno é inerentemente incompreensível a partir de uma ótica reducionista. Em termos metafísicos, o colapso do vetor de estado é inexplicável em termos do mundo físico, porque resulta do ato de um ente corpóreo. Estas considerações sugerem veementemente que o princípio de superposição precisa ser aprimorado no tratamento de sistemas supercorpóreos, isto é, no tratamento de um objeto SX correspondente a um objeto corpóreo X, pois é razoável supor que o vetor de estado de SX pode admitir apenas superposições consistentes com as propriedades perceptíveis de X. Esta é a razão pela qual duas bolas de cricket não bilocam e porque gatos não podem estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Penrose está absolutamente correto. Se as bolas de cricket e gatos fossem mesmo constituídos de partículas individuais, eles seriam de fato capazes de existir em estados irrestritos de superposição. Mas eles não o são. Sob um prisma não bificacionista, objetos corpóreos, como temos vistos, não são meros agregados de partículas, mas algo mais. Precisamos, assim, investigar o que realmente distancia X de SX, e para isso devemos nos voltar para a ontologia atomista. Devemos começar precisamente de onde o próprio São Tomás de Aquino começou, a partir dos conceitos fundamentais de Aristóteles. O primeiro passo da análise do ser é a distinção entre substâncias e atributos. Entre coisas que existem em si mesmas, que coisas que existem em outras. Tendo feito esta distinção entre o primário e o secundário, procedemos à análise daquilo que é primário. Trata-se, então, de dissecar a substância em seus componentes, em dividir o átomo da substância, como se pode dizer. E este esforço requer, evidentemente, a concepção de coisas mais primitivas que as substâncias, coisas a partir das quais as substâncias são compostas. Aristóteles resolveu este problema com uma das mais geniais pinceladas da história da filosofia. A distinção entre ato e potência. A definição costumeira destes termos é simples e não muito impressionante à primeira vista. Aquilo que é capaz de ser uma certa coisa, sem que ainda a seja, é esta coisa em potência, enquanto aquilo que já é, ou é em ato. Uma semente é uma árvore em potência, e é uma árvore em ato. Aristóteles define em seguida a matéria, mais precisamente a matéria-prima, como aquilo que está em potência em relação à substância, ao ser substancial. A matéria-prima, como tal, não possui um ser, possui, entretanto, uma capacidade ou uma aptidão para o ser. O que resulta, esta capacidade é um ato, e este ato se chama forma, ou, mais precisamente, uma forma substancial.
Podemos assim dividir a substância entre dois componentes, matéria e forma. E esta forma, ademais, que fornece à substância seu componente essencial, sua quididade, seu o que é. Ou, como os alemães tão expressivamente chamam de seu So-Sein. Mas esta forma ainda não é a substância ela mesma, não se confundindo com o ser existente, pois a forma não existe sem a matéria. É neste ponto da análise que vem à tona o gênio de São Tomás de Aquino. E é aqui que nos deparamos com uma outra pincelada genial da história da filosofia. São Tomás de Aquino reconheceu que a forma substancial está, ela mesma, em potência para uma outra coisa. Em suas palavras: Um ato de ser é o elemento mais íntimo de qualquer coisa e o mais profundo elemento de todas as coisas, pois é como uma forma de estudo quanto estar na coisa. este elemento, o mais intrínseco da coisa, constitui como um ponto de contato entre a coisa criada e sua fonte criada, que é Deus. O ato de ser pertence em primeiro lugar a Deus, que cria e sustenta o universo. Em segundo lugar, pertence à substância criada, como sua mais intrínseca realidade. Podemos concebê-la como algo que irradia para o exterior, através da substancial forma, até os acidentes através dos quais o ente nos comunica sua existência. Todo ente possui, além disso, uma certa capacidade eficaz, um certo poder de agir para além de si mesmo, que deriva igualmente do seu ato de ser e, consequentemente, de Deus, e que não deixa, em virtude desta origem, de pertencer ao ente de forma distinta. Como Etienne Gilson explicou admiravelmente: O universo, conforme representado por São Tomás, não é uma massa de corpos inertes movidos passivamente por uma forma que impulsiona, mas uma coleção de entes ativos, fazendo uso de uma capacidade eficaz que lhe foi delegada por Deus e um conjunto com seu próprio ser. No princípio mais remoto deste mundo, devemos supor que havia não tanto uma força sendo exercida, mas uma infinita bondade sendo comunicada. O amor é a origem inevitável de toda causalidade. Começamos agora também a ter uns vislumbre da ontologia tomista, mas precisamos terminar antes esta exposição. Não apenas o amor divino é a origem inefável de toda a causalidade, mas todas as linhas causais, como as conhecemos, imitam aquele amor. Novamente, nas palavras de Gilson: sob cada forma natural, jaz oculto um desejo de imitar, por meio da ação, a fecundidade criativa e a atualidade pura de Deus. Este desejo subsiste inconsciente no reino dos corpos, mas este mesmo esforço direcionado a Deus que, através da inteligência e de vontade, floresce na moralidade humana. Deste modo, se existe uma física dos corpos, é em virtude da preexistência de uma teologia mística da vida divina. As leis naturais do movimento
e sua comunicação entre os entes imitam a efusão criativa primordial do próprio Deus. A eficácia das causas segundas é a contrapartida de sua fecundidade. Esta mesma visão tomista da natureza foi expressa pelo mestre Eckhart, numa passagem de rara beleza que também lhes apresentarei. Devemos entender que todas as criaturas estão, por sua própria natureza, empenhadas em ser como Deus. Os céus não revolveriam se não seguissem o rastro de Deus ou de sua semelhança. Se Deus não estivesse em todas as coisas, a natureza já seria morta, deixaria de funcionar e de desejar. Quer te agrade ou não, quer tu saibas ou não, a natureza em seu âmago busca e tende, ainda que obscuramente, para Deus. Nenhum homem nos estertores da sede deixaria de recusar a oferta de uma sociedade desprovida de Deus. A natureza não se satisfaz no alimento ou no refresco, nem em qualquer coisa em que não haja presença de Deus, mas busca e persegue ardentemente a sua presença. Eis que temos aí uma visão da natureza que penetra no âmago de cada coisa, no mais intrínseco elemento que São Tomás de Aquino identificou como seu ato de ser. Estejamos ainda certos de que esta não é mais uma Weltanschauung meramente aristotélica, mas autenticamente cristã. Proponho a seguir mostrar-lhe como as descobertas da teoria quântica se coadunam com esta cosmovisão cristã. É necessário evidenciar, antes de tudo, que a filosofia atomista, assim como a filosofia aristotélica, é inequivocavelmente não bificacionista. Não há nestes dois pensamentos qualquer rastros da dúvida cartesiana. O que conhecemos através da percepção sensível são os objetos exteriores e ponto final. E estes são os objetos que integram a ontologia atomista. A descoberta da física, da nossa física, quero dizer, se podem assimilar na cosmovisão tomista, com a condição de que sejam interpretadas em termos não bificacionista. O problema fundamental é claramente o de situar ontologicamente o domínio físico em relação ao domínio corpóreo. Sabemos que as transições do físico para o corpóreo se efetuam através de atos de mensuração, nos quais uma certa possibilidade inerente a um dado sistema físico é atualizada. Isso constitui, em termos tomísticos, uma passagem da potência ao ato. Nestes termos, um sistema físico, enquanto tal, pode ser concebido como uma potência em relação ao domínio corpóreo. Devo acrescentar que este argumento foi veemente defendido por Heisenberg, no que se tange às partículas fundamentais, um tipo estranho de ente físico a meio caminho entre potência e realidade. É como ele chama tais entidades, sugerindo, a seguir, que elas são, em alguns aspectos, reminiscentes das potentiae aristotélicas. Entretanto, ao tratar do domínio macroscópico, isto é, dos agregados de partículas fundamentais que constituem o SX de um objeto corpóreo X, Heisenberg identifica X com SX sem qualquer escrúpulo, como se um mero agregado de átomos pudesse efetuar a transição da potência ao ato. A não bifurcação, ao contrário, e como já vimos, implica numa distinção entre X e SX, que consiste em observar que SX, tanto quanto as partículas quânticas de que é composto,
constitui em si um tipo estranho de ente físico em meio caminho entre potência e realidade. Mais precisamente, as partículas fundamentais de seus agregados, não obstante quão macroscópicos sejam, ocupam em termos ontológicos uma posição entre a matéria-prima e o domínio corpóreo. A física contemporânea parece ter descoberto um nível de existência intermediário, desconhecido e inconcebível nos tempos pré-modernos, aquele que eu mesmo chamei de universo físico. O que então distingue esses dois planos ontológicos? Sob a perspectiva aristotélica ou tomista, a resposta é clara. O que distingue o corpóreo objeto X de seu SX é precisamente a forma substancial. É esta forma que confere a X a sua natureza corpórea e sua essência específica, sua quididade ou sosain, como temos dito. É importante enfatizar que esta forma substancial é, por necessidade, diferente de uma estrutura matemática, pois, se assim fosse, x e SX coincidiriam. Podemos dizer que SX compreende tudo quanto seja quantitativo, ou redutível a uma estrutura matemática em X. As formas substanciais, em virtude desta diferença, não são suscetíveis a uma ciência quantitativa ou rigorosamente matemática. Deve-se notar ainda que este fato era plenamente conhecido pelo próprio Descartes. Podemos conceber facilmente, escreve ele, como o movimento de um corpo pode ser provocado pelo movimento de outro e diversificado pelo tamanho, forma e estado de suas partes, mas não somos de modo algum capazes de conceber como essas mesmas coisas podem produzir algo de uma natureza totalmente diferente de si, como, por exemplo, essas formas substanciais e qualidades reais que os filósofos supõem existir nos corpos. Precisamos notar que esta é precisamente a razão pela qual os catedráticos do mecanicismo universal, liderados por Galileu e Descartes, rejeitaram as formas substanciais e expulsaram as qualidades sensíveis do âmbito do mundo externo. As formas substanciais, assim como as qualidades sensíveis, precisavam sair de cena, pois não podiam ser reduzidos a termos mecânicos. Neste empreendimento, Galileu e Descartes terminaram por rejeitar a própria essência do ente corpóreo. Restou-lhes apenas um universo dessencializado, um mundo esvaziado de realidade. Precisamos, nos dias de hoje, libertarmos-nos das garras de ferro desse dogma espúrio e desumanizante e redescobrir a inteireza do mundo corpóreo, repleto de formas substanciais e qualidades sensíveis, as quais preservam em seu âmago o mistério daquilo que São Tomás chamava o mais intrínseco elemento de todas as coisas. Precisamos dessa descoberta em todos os domínios da vida, inclusive no científico. Mesmo quando tratamos das interpretações filosóficas, ou mais que operacionais da teoria quântica, como temos vistos. A necessidade mais preemente de uma ontologia sensata, entretanto, surge quando tratamos do domínio espiritual. O cristianismo autêntico, em especial, demanda da matéria da capacidade sacramental, que é categoricamente inconcebível em termos cartesianos. É ocioso notar que num universo composto apenas de partículas quânticas, no qual sequer uma maçã vermelha pode existir, os mistérios cristológicos não têm lugar. Concluo
que de todas as filosofias verdadeiras, e acredito que possa haver mais de uma. A tomista é para nós a mais segura e mais eficaz em nossos esforços de libertadores da retificação intelectual. Quem quer que tenha percebido que o amor é a fonte inefável de toda causalidade, já rompeu os grilhões que o aprisionavam, e que tenham aprendido, ainda que vagamente, a noção de que São Tomás chama o ato de ser e está no caminho certo. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, deixe o like. Se você gostou do vídeo, para acessá-lo desde o início, vá à playlist e acesse o primeiro capítulo deste livro. Para contribuir com o canal, o Pix está na descrição do vídeo. Te encontro na próxima leitura. Muito obrigado pela presença.